Vamos para a nossa aula, então, né? Certo? Quem que nós vamos falar hoje? Né? Eu coloquei lá no nosso grupo, a página 240 nós vamos iniciar, beleza? Filosofia política moderna. Nós havíamos terminado a teoria do conhecimento, a visão sobre a ética, né, sobre a moral na modernidade. E para acabar com a modernidade, então, para a gente fechar o ciclo de filosofia da modernidade, nós vamos falar de Maquiavel, hoje só Maquiavel, para vocês verem o grau de importância desse cara, e depois, quando a gente retomar, fora a semana que vem, né, que é a sociologia, a gente retomar a filosofia, a gente vai ver os três filósofos contratualistas, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então, para a gente entender a concepção de Estado, absolutismo, liberalismo, democracia direta, democracia participativa, que são as temáticas desses três filósofos contratualistas, a gente vai trabalhar, então, fora a semana que vem, beleza? Hoje nós vamos trabalhar com Maquiavel. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês participem da aula, tá? Eu preciso sentir vocês, mesmo que virtualmente, mesmo que, né, digitalmente, ou do ponto de vista da audição ali, tá? Eu quero que vocês participem. Alguém aqui estudou no ensino médio Maquiavel? Eu acredito que sim, todos, né? Mas vocês podem confirmar para mim? Quem estudou, quem que não estudou Maquiavel? Coloquem aí para mim. Enquanto vocês escrevem ou falam no áudio, quem puder, quem não tiver vergonha, tá? Por quê? Porque o Maquiavel é um dos caras assim que, olha, falou em Idade Moderna, falou política, falou em Idade Moderna, não tem como esquecer dele, não tem. Ele é o cara. O que é o Descartes para a filosofia, para a ciência moderna, para a teoria do conhecimento, é o Maquiavel para a política, tá? Então, não tenham dúvida que falou em modernidade, a probabilidade de cair o Maquiavel no Enem e no vestibular é muito grande. E vai cair uma obra de Maquiavel na Federal. Então, essa aula é importantíssima. A Rayana diz que estudou Maquiavel, né? Quem mais? Quem mais aqui? O Erickson estudou? A Gabi estudou? Vocês lembram de ter visto? Eu acredito que no colégio não. Nossa, isso é como não ter visto teoria de Bhaskara em matemática, né? É um erro grotesco não o professor não passar esse conteúdo aí. É muito importante, tá? Beleza. Quem mais aqui? Que está falando? Cadê? Vamos ver aqui no chat. Ah, é verdade. Pois é. Depende do ano que você entrou, não era obrigatório. Perfeito, não, beleza. Menos mal, então. A culpa não é do professor, retiro o que eu disse. Tá bom? Então, assim, deem uma olhada do lado ali, a carinha do Maquiavel. Eu vou desabafar uma coisa com vocês aqui. O professor Felipe, ele viajou para a Europa e eu fiquei com inveja dele, bicho. Ele mostrou uma foto onde ele estava do lado do túmulo do Maquiavel, você acredita? Ele estava do lado, bicho. Eu fiquei assim. Mas, enfim, Maquiavel, ele é um filósofo renascentista, como se podem ver, do século XV, século XVI. Ele escreveu estas obras aqui, ó. Vocês podem verificar com o prof. A principal delas, tá? É O Príncipe. Gente, quem puder, leia O Príncipe. Eu, particularmente, eu gosto muito da leitura de italianos e franceses para escrever. É uma leitura gostosa, uma leitura corrida, né? Eu acredito que pela própria formação do Maquiavel, ele era historiador, filósofo, político, né? Ele exerceu cargos de diplomacia no governo
no governo Médici, em outros governos, em Florença, na Itália. Então, você perceba que ele é um filósofo, mas não é um teórico da política. Isso é muito importante. Ele é um cara que viveu, que respirou a política na prática, tá? E dentre as obras dele estão o Mandrágora, A Arte da Guerra, Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, que é essa obra que vai cair no vestibular da Federal. Ó, aqui, ó. E eu quero fazer um vídeo resumindo de maneira bem breve, bem sucinta, lá no canal de História e Educação do Prof. Eu quero colocar as principais obras, ou todas as obras de filosofia e sociologia, eu quero comentar brevemente o que é mais importante de cada uma delas, tá? E essas demais obras aqui não têm tanta importância, mas A Arte da Guerra, O Príncipe, o Discurso da Primeira Década de Tito Livio, são fundamentais aí para compreender um pouquinho o pensamento dele. Mas, dentre estas obras aqui, a mais importante é O Príncipe, tá? Olha aqui, eu deixei bem em destaque. Cara, olha por que ele é foda. Porque ele fundou a ciência política. Professor, o que significa fundar a ciência política? Cara, olha o que ele vai fazer. Ele vai ser o primeiro cara a ter uma nova visão sobre a política desde o início das construções teóricas sobre teoria política. Desde os gregos antigos, o primeiro a desenvolver uma teoria política foi Platão, na sua obra República. Aristóteles também tem obra sobre política. Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles falam de maneira pincelada, mas ainda as ideias dos filósofos da Idade Média estão ligados aos filósofos antigos. Ou seja, é somente a partir do século XV que com Maquiavel que se inaugura uma nova maneira de fazer política. Como, professor? A partir de uma análise científica da política. E o que significa isso? Significa pensar a política por ela mesma. Ciência política significa estudar a política por ela mesma. Professor, mas o que é estudar a política por ela mesma? É não utilizar a moral, os princípios éticos e morais, seja a moral filosófica, né, desde o tempo de Platão e Aristóteles, seja a moral teológica, seja a moral cristã. Né? Então, agora, a ação de um governante não tem que ser pautada no que é justo, no que é o bem comum, no que é ético, no que é o bom. Não é isso. Eu tenho que compreender a política a partir da própria política. E eu compreendendo a realidade, eu vou conseguir extrair leis para saber agir na realidade. Então, se vocês querem entender por que aquilo que é tão bonito em Platão e Aristóteles não se concretiza na realidade, por que é difícil acabar com a corrupção na política? E aí vocês vão entender o termo maquiavelismo. Ai, fulano é maquiavélico, professor. Houve muita deturpação do pensamento de Maquiavel ao longo dos séculos, né? Ser visto como maquiavélico é ser visto como mal. Mas essa ideia de mal, de maquiavelismo, ou essa frase que vocês costumam ouvir, os fins justificam os meios, que é uma frase atribuída a Maquiavel. Não se sabe se foi ele que disse ou não, mas enfim, é um resumo que você pode extrair do pensamento de Maquiavel. Ela foi muito mal utilizada durante séculos. E a gente vai entender como que ele estruturou a ciência política. Ele vai fundar um novo paradigma, um novo modelo de conceber a política. E vocês não vão entender o mundo de hoje sem entender o Maquiavel. Então, para vocês entenderem a ciência política, ó, o que muda? O Maquiavel, ele vai mostrar o quê? Como, ó, funciona. Desculpem a imperfeição, tá, meus lindos? Como Olha, ficou bonito agora, hein? Olha que coisa linda. Ele vai explicar o quê? Como
funciona o quê? A política. O Maquiavel, ele é um cientista político porque ele vai explicar como funciona. Ele não vai explicar como deveria ser. Ele é um filósofo, então, Anotem isso, bicho. Tem que anotar. Ele é um filósofo realista. Senhor, o que tem a ver isso? Ele vai explicar as coisas como elas são, como funciona a política. O livro O Príncipe, ele vai mostrar como os governantes governavam, não como deveria ser. Por isso que ele é historiador. Ele vai mostrar como as coisas são, muito mais do que como deveriam ser. Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho eram filósofos idealistas. Eles construíram concepções teóricas na mente, nas ideias. Não existiram formas de governo como eles idealizaram. Eles não partiram da realidade. O Maquiavel ele vai explicar a partir da realidade. Por quê? Porque Maquiavel é um filósofo, mas antes de tudo, ele é um historiador. Ele vai estudar a história dos grandes impérios, dos grandes governos. História. Ó, já estou montando um mapa mental aqui no meu quadro improvisado. Olha quanta coisa. Eu já estou diferenciando dos filósofos antigos e medievais. Certo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre Maquiavel por enquanto, nesse contexto aqui? Não? Eu quero que vocês perguntem. Joinha. Eu não quero correr com o conteúdo, tá bom? Se eu estiver acelerando, pode falar. Não tenho vergonha de achar assim, ai, professor, estou com vergonha. Manda no chat lá, eu quero que vocês aprendam, tá? Eu preciso que vocês sejam chatos. Professor, mas e no dia de hoje, como que eu posso entender o Maquiavel? Vocês vão ver exemplos práticos. Esse slide tá, ó, supimpa para vocês, tá supimpa, tá maravilhoso. Vocês não vão aprender com ninguém, a não ser com o professor Rodrigo Pensador, a realidade política do país por meio das ideias de Maquiavel, somente com a gente. Então, valorize a aula, valorize o prof, que hoje eu estou empolgado. Mais do que o normal. Vamos lá. Próximo, então? Próximo slide. Gente linda, qual é o contexto histórico que o Maquiavel vive na Itália? Não esqueçam que nós estamos ainda no Renascimento, não está totalmente consolidado a Idade Moderna. E, ó, você perceba que não havia uma unificação da Itália, ó. Florença era um estado independente, Milão, um estado independente, estados pontífices, né? Roma aqui, ó, a igreja tinha muito poder, né? Por estados pontífices, Reino de Nápoles. Estão conseguindo entender, ó? Tá tudo dividido a Itália. O Maquiavel, ele sonhava com a unificação da Itália. Sonhava com a unificação da Itália. Jóia. Então, era isso que ele queria também. Só para desmistificar ou desmentir, o Maquiavel ele não defendia a monarquia, ele era republicano. Ele defendia a república. Beleza? A coisa pública. Isso é bem importante dizer. O que mais? Então, só um contexto histórico para vocês entenderem um pouquinho. Ó, ele viveu, então, esse período, da formação dos Estados Nacionais na Europa, no fim do século XIV. Ele estava nesse processo de transição. Né? O que mais? Os Estados Nacionais atrelados ao poder centralizador ainda da Igreja. Havia isso. Né? E a Itália não fragmentada vivia, então, a ameaça por invasão de outros povos. Então, tudo isso que é o contexto histórico, ele vai colocar no livro O Príncipe. Beleza? Muito bem. O que é importante vocês saberem a partir da obra O Príncipe para compreender o pensamento dele? O pensamento do Maquiavel, as principais características estão aqui. Ó. Professor, eu esqueci tudo o que você falou. Você pode esquecer tudo.
Mas se você souber explicar só esse slide aqui, cara, mina, ó, 10. Já conseguiu compreender toda a aula. Se você pegar esse slide aqui como resumo, ótimo. O que eu vou falar depois, não é que eu vou encher linguiça, mas eu vou exemplificar e tornar claro cada ponto desse que vocês vão ver agora aqui que eu vou comentar. Então, a obra O Príncipe, toda obra, ela tem um problema. O autor quer resolver um problema. O Maquiavel escreveu essa obra para tentar responder uma pergunta. Percebam, não é a pergunta que Platão fazia, que Aristóteles fazia, que São Tomás de Aquino, Santo Agostinho faziam, como deveria ser a política. A pergunta é, como conquistar ou como entrar na política, digamos assim hoje, readaptando nos tempos modernos, contemporâneos, a questão, como conquistar e como manter o poder. Você perceba que é uma pergunta de cunho individual, não é mais de cunho coletivo. A idade moderna se caracteriza pela subjetividade, pela valorização do indivíduo, do eu. Lembram aquela imagem que o Leonardo da Vinci pinta, que é o símbolo do antropocentrismo, que é um homem nu no centro de um círculo? Então, agora é a perspectiva do individualismo que vai ser colocado em xeque. A ética, a política, o conhecimento vai ser pautado a partir da referência do indivíduo. Certo? Então, o que é o Príncipe? É um manual, é manual mesmo, vai ter dicas de como conquistar e manter o poder. A pessoa que quer ser política, né? Quer ser político, desculpe, quer entrar na política, o que ela precisa de fazer? E esse manual, por que ele parte do realismo? Porque ele vai colocar dicas de que ocorreram na história, de coisas que são extremamente importantes e que os maiores imperadores, ou os imperadores que ficaram muito mais tempo no poder, fizeram. Ele vai estudar a história dos principados, dos reinados, dos impérios, e vai colocar lá o quê? E eu vou colocar página para vocês, vão ler comigo. Eu tirei foto e está no slide. Então, nós vamos pegar a obra do Maquiavel e vamos ler. É só aqui que você vai ver a obra na íntegra. Aqui não tem comentador, aqui nós vamos fazer uma análise filosófica a partir dos textos originais do autor. Beleza, beleza. Joia. Entenderam por que ele é realista? Então ele já dá um chute nos antigos e nos medievais. Ele vai mostrar como funciona a política. E ele vai dizer assim, pô, Aristóteles, Platão, esses caras aí, ó, da Idade Média, são todos bobinhos. Não funciona o que os caras falaram. Por que você acha que hoje a política é feita com a maldade, com a corrupção? Porque não funciona. Se eu for ser um governante e agir sempre pensando no bem comum, ser ético, ser justo, pensar no coletivo, eu não consigo permanecer no poder. Então, para a gente entender por que partidos corruptos tendem a ficar muito mais tempo no poder do que os que não são corruptos, desculpe, do que os que são honestos e íntegros, a gente consegue compreender o dia de hoje, os dias atuais, a partir da visão de Maquiavel. Maquiavel, ele nasceu há 600 anos, desculpe, em torno de 600 anos atrás. E é válido hoje a teoria dele. Então você perceba o poder da teoria filosófica. Ela consegue superar séculos. Às vezes uma vacina que um cientista desenvolve não dura tantos séculos, porque o vírus muda. Mas ele conseguiu compreender a realidade de tal forma que ainda é válido muitas coisas. E tem muitos políticos que não sabem que aplica a teoria do Maquiavel. E nós vamos falar sobre, né, o impeachment ou sobre o golpe que ocorreu em 2016, para a gente não recorrer muito, para não voltar muito na história, e ver como que a gente pode entender esse momento, dessa ruptura que o Brasil teve a partir da visão de Maquiavel.
Então, eu quero usar o Maquiavel. Quem não viu ainda o documentário Democracia em Vertigem, assistam. Os meus alunos do Estado, eu passei esse documentário e fiz um trabalho de relação entre o filme, o documentário, com as ideias do Maquiavel. Tá? Então, entenderam por que ele é um realista político? Então, aí que caracteriza também ele como realista político, ele sendo também um cientista político. Ele é cientista porque ele parte da realidade, ele vai conhecer a política a partir da política. Não vai se apegar em princípios. Não é a ética que molda a política, é a própria política, tá? Que vai criar princípios que fundamentam a ação do governante. Professor, por que ele escreveu essa obra? Aconteceu umas treta lá, ele perdeu o cargo dele. Na realidade, a família dele tinha cargo político há 3 séculos já era fazia parte da tradição. Né? Na Itália, a família do Nicolau Maquiavel está presente na política. Então, como ele tinha perdido um cargo, muitos acreditavam que ele fez essa obra para que ele fizesse uma moralzinha com o governante da época, do chefe de Estado da época, para conseguir reconquistar o seu cargo. Alguns, como o próprio Rousseau, vai dizer que esse manual parece que é feito para os governantes poder manipular a população, poder usar as pessoas, mas na realidade ele ajuda as pessoas a entenderem como que pensam os políticos, no sentido mais pejorativo do termo. Se eu sei como os políticos me manipulam, eu também posso utilizar isso para eu me conscientizar contra essa ação política. Mas, independente disso, o Maquiavel vai dizer, para um governante entrar no poder, para se permanecer no poder, ele tem que agir destas formas. E nós vamos ver de que formas são essas. Tá? Então, eu tinha comentado que essa frase foi atribuída ao Maquiavel. Os fins justificam os meios. Alguém tem ideia o que significam os fins justificam os meios? Dê um exemplo de que os fins justificam os meios. O que vocês acham? O que seriam os fins justificam os meios? Dá um exemplo para mim. Qual que é a finalidade do governante? Para o Maquiavel. O fim é entrar no poder, é estar na política. Entendam isso. Você tem que decorar isso daqui. Ó. O Maquiavel vai criar um manual para fazer com que a pessoa entre e permaneça no poder, ou seja, ganhe a eleição e ganhe a reeleição. Entre e permaneça na política. Ponto. É para isso que ele criou esse manual. Não importa os meios para isso. Senhor, e se eu roubar? Não dá nada para o Maquiavel. Veja, entenda uma coisa. Vamos dizer, eu posso entrar na política sendo honesto, eu consigo entrar sendo honesto e sendo desonesto. Para Maquiavel, é claro que eu devo optar por ser honesto. Mas, para que eu entre na política, eu só tenho o caminho da desonestidade, eu tenho que ser desonesto. Compreendem isso? Tá claro? Não é que eu tenho que ser desonesto, é que muitas vezes o único caminho que me sobra é a desonestidade. Por isso que os fins justificam os meios. Se eu tiver que mentir para ganhar uma eleição, eu devo mentir desde que a mentira seja o único caminho. Quando eu conseguir conciliar a ética, né, a ética moral, com a política, e isso faz com que eu entre no poder, ou permaneça no poder, beleza. Mas nem sempre vai dar certo. O senhor prova para mim. Ele vai provar com a história, com os fatos reais. Por isso que ele é cientista político. Ele vai mostrar que os impérios que mais perduraram, vamos pegar o Império Romano. Você acha que Alexandre o Grande era bonzinho? Não, ele matava, ele torturava. E essa característica de maldade é importante não só para ele conquistar determinados territórios inimigos, e assim que os inimigos faziam quando eles conquistavam, não era na amizade, na democracia, na diplomacia. Olha, se entregue para mim, seja meu escravo, tá bom? Seja bonzinho, seja... Não existe isso. É na violência que muitas vezes as ações políticas devem se dar.
Então, nesse livro, ele vai mostrar como conquistar, por exemplo, territórios, ou como a gente chama hoje de países, né? Porque naquela época não havia essa unificação, como a gente entende hoje, dos estados nacionais, mas ele vai mostrar quando é da mesma língua, quando é de uma língua diferente, quando é de uma outra cultura. Para cada tipo de conquista, existe uma estratégia diferente. Por isso que ele criou também a obra Arte da Guerra. Então, ele vai mostrar a importância de ter um exército próprio, a importância, por exemplo, de você não ter um exército mercenário, que são os caras que você paga, mas não tem essa identificação com a pátria, né? Com o próprio território, o cara está ali por dinheiro, então você não pode contar com eles. Você não pode, por exemplo, mexer no dinheiro das pessoas mais ricas, que você tende a perder o poder. E a gente sabe que os golpes de Estado que ocorreram no Brasil foram e ocorreram justamente quando o interesse da elite estava sendo ameaçada. Estão conseguindo entender? São certos macetes, certas regrinhas que ele coloca para a gente. Né? A gente vai entender os governos que perderam o poder no Brasil a partir da visão do Maquiavel. Certo? Meus lindos, outra coisa que é importante. Ele vai dizer que um governante ele só pode... Deixa eu ver o tempo aqui que eu tenho. Beleza, 7 minutos. Ó, ele vai dizer assim, ele vai usar a metáfora do leão e da raposa. Para que um governante fique no poder, ele precisa de ter, né, a força do leão e a inteligência da raposa. Ó, eu tenho que ser violento como o leão, maldoso. Não posso ser bundão. Mas eu devo ser astuto, saber os caminhos, as brechas, ser inteligente como a raposa. A raposa ela sabe os buracos, os meandros, para conseguir fugir, para conseguir superar os obstáculos que ocorrem. Senhor, para ele fazer essa obra, ele tem que conhecer muito a natureza humana. Para ele, havia natureza humana. E o homem é traidor. O homem, ele é egoísta para o Maquiavel. O homem só está pensando no seu interesse. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou político, eu crio uma bolsa, sei lá, um auxílio para as pessoas mais pobres. Hoje as pessoas gostam de mim, mas amanhã pode ser que eu faça alguma coisa que desagrade elas e elas me chutam. Nós vamos entender quando o Maquiavel diz: é preferível ser amado do que temido. É claro que o ideal para o Maquiavel é que as pessoas tenham um amor pelo governante e que tenham um temor. Mas como é difícil conciliar os dois, é preferível ser temido do que amado. Aí vocês vão entender os regimes totalitários, autoritários. Foi o tema da nossa live ontem no Instagram. Quem não viu a nossa live, vale muito a pena, tá? Eu e mais um ex-aluno, que hoje está quase se formando em História, Vinícius, a gente fez uma live no meu Instagram. Quem não tem o prof, adiciona lá, rodrigo.pensador, tá? E eu coloquei, são 2 horas de live, mas uma live muito gostosa, porque a gente vai mostrar desde o período colonial, todo o processo de autoritarismo, né, que vinha e que houve, do ponto de vista histórico, da formação e desdobramento da política no Brasil, e como isso reflete nas condutas autoritárias e por que hoje há uma, né, ascensão dos governos autoritários e não democráticos. E aí eu também relaciono a necropolítica, que é a política da morte, com o filósofo camoranês chamado Ashley Bembe, junto com a visão do Nietzsche, né, que não fala de política, mas eu faço um malabarismo intelectual ali para pôr o Nietzsche, para a gente entender a psicologia das pessoas que necessitam de governos autoritários. E o Maquiavel fala sobre isso, dessa questão, porque o governante ele tem que ser autoritário também, tem que ter esse espírito do leão, certo? Então, o governante ele só consegue se manter no poder quando ele for leão e quando ele for raposo. Certo? Beleza, prof. Ótimo. Quando fala em Maquiavel no Enem, no vestibular, resumindo, o que é mais importante de tudo isso que eu falei é isso aqui, ó. Você não pode esquecer. Falou de Maquiavel. Quando eu falo de bolo, você vai lembrar de trigo, ovo, você vai lembrar de fermento, leite.
óleo. Você não pode esquecer, quando eu falo de Maquiavel, de virtude e fortuna. O governante, ó, eu vou até ligar a virtude com a fortuna. O governante só consegue conquistar e manter o poder quando ele tem virtude e fortuna. Profe, que merda é essa, velho? De virtude e fortuna? Porra, você está falando grego. É verdade, é uma palavra que virtude vem de virtude. Só que não é a virtude compreendida como uma habilidade de cunho moral. Não é isso. Não é virtude no sentido de ser bom, ser ético. Não. Virtude é a capacidade de dominar determinadas coisas. Ou seja, de agir conforme as circunstâncias. Vou dar um exemplo. Porra, aconteceu uma pandemia, né? Eu não esperava a pandemia. Eu sou, sei lá, prefeito, governador ou presidente. Ocorreu uma pandemia. Aquilo que eu for fazer que aumenta a minha popularidade, ou seja, aquilo que faz com que eu me mantenha no meu cargo, isso é virtude. Eu só vou saber se eu tenho virtude se tudo que eu faço aumenta meu ibope, a minha popularidade. Consegue entender? Se eu ganhar a eleição, a reeleição, significa que eu tinha virtude no governo anterior. Eu só consigo medir minha virtude pela finalidade da minha ação. Vou dar um exemplo. O que os governos estão fazendo? Não sei se estão conseguindo perceber. Aqui no Paraná, o governador Ratinho Júnior, ele não decretou o lockdown ainda, né? O bloqueio total. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai desagradar os empresários. E os empresários são os caras que financiam a campanha desses caras. Os caras, para ganhar a eleição majoritária, não que seja só do executivo, mas especificamente, que são as eleições mais caras, prefeito, governador, presidente, eles precisam de dinheiro do empresário. Então, se eles desagradarem esse cara, eles não ganham. Então, por isso que eles não podem fechar totalmente o comércio. Eles fecham um pouquinho para agradar a população, para não morrer muita gente. Ó, estou pensando na vida, eu sou ético. Mas, ao mesmo tempo, eles pensam nos comerciantes. São os caras que mantêm eles no poder. Então, eles ficam nesse chove não molha, nesse abre comércio, fecha comércio. Ó, os leitos estão mais vazios, né? Não está superlotado mais os leitos de UTI, os leitos normais, então vamos abrir o comércio. Ah, não, começou a lotar os leitos. Opa, vamos tomar medida mais drástica. Vocês conseguem perceber? Então, a virtude é isso. Eles tendem a agradar um lado e agradar o outro, porque senão eles não se reelegem. Isso é virtude. É a capacidade de ler o momento. Então, eu nunca sei como eu vou agir. Por isso que ele é realista. Ele nunca vai saber de maneira premeditada como agir. Tá? E nós vamos continuar, então, no próximo link que o prof enviar para vocês ali, a separação da ética e da política. Beleza? Então, não demorem. Beleza? O prof já manda para vocês o link aí, meus lindos, antes que caia, tá? Vamos lá, meu povo. Esperar o pessoal entrar aí. O senhor nem viu que chegou a acabar o tempo. Estava tão empolgado aqui que caiu e eu não consegui me despedir de vocês. Hashtag chateado, ó. Hashtag chateado. Mas então já estamos na parte dos exemplos, tá? Eu quero acelerar um pouquinho, eu quero fazer atividade com vocês, senão não vai dar tempo. Então, o que nós estávamos falando aqui? Né? Estava falando da maldade. Então, que as maldades devem ser feitas todas de uma vez só. Certo? Isso me lembra, no período da greve 2015 dos professores aqui no Paraná, que o que o Beto Richa fez? O que o Beto Richa fez? O Beto Richa, ele tirou o dinheiro, né, o fundo de aposentadoria dos professores, lá em 2015, tirou os bilhões que estavam. Por que ele tirou dos professores? Porque os professores são apenas, gira em torno de 100 mil professores no Paraná. Então,
100 mil votos é pouco, não mantém uma eleição, não garante. Então, ele tirou dos professores esse fundo de previdência para investir em obras. Olha o que ele fez. Quando ele investe em obras, quem que vai visualizar aquelas obras? Praticamente toda a população. Quando ele tira os professores, apenas um setor vai ser atingido. Então, ele faz uma maldade com os professores, mesmo sabendo que a educação é prioridade, ou deveria ser prioridade, mas a gente vê no discurso dele eleitoral, ele falava que não, a educação é prioridade, é número 1 da nossa gestão. Né? Mas o que ele fez? Jogou bomba nos professores. Agiu com truculência, com violência. Então, essa questão da violência, anotem bem. Anotem bem isso. Porque daqui a pouco, quando eu falar de amor e ódio, vocês já vão entender. Tá? Então, as boas ações, ó, vou dar um exemplo aqui. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo que esse governante que está com esse papel aqui, ó, com esse decreto, digamos que seja a inauguração, a realização de uma obra, a construção de um hospital. Então, eles fazem propaganda para dizer que vão construir o hospital. O que mais que eles fazem de propaganda? Ó, mostram, ó, então estamos na fase 1 da obra, estamos já construindo. Olha, está na metade da obra construída. Ó, vamos inaugurar o hospital. Então, vamos dizer que aqui demore 4 anos para inaugurar um hospital. E demora a obra. E por que demora? Justamente para que o quê? Para que ela seja melhor apreciada, igual uma comida. Quanto mais fica na boca, dá a impressão que ela é muito saborosa. Mas cria-se uma ilusão de que eu estou fazendo muito mais uma boa ação do que ruim. Então, o pacote de maldades, por exemplo, do Beto Richa, quando aumentou os impostos, a carga tributária aqui no Estado, quando ele era governador, ele fez tudo de uma vez só. Por isso que chamou-se pacotaço. Então, vamos ferrar com todo mundo? Vamos ferrar de uma vez só. Aí você não consegue sentir. Então, quando eu quero manipular alguém, eu faço isso. Se o cara quer atrair a namorada, o que o cara faz? O cara pega, fica com 10 de uma vez só. Aí não deixa rastro. Isso é maquiavélico, velho. Você pode usar no relacionamento. Né? Não faça isso. Porque senão você, né, acusado aqui, ele está induzindo uma prática imoral. Não é isso. Joia? Beleza, prof. Entendi. Tá claro aqui? Tá suci? Próximo. Olha lá. O Maquiavel também coloca na obra que eu preciso, se eu não for bondoso, caridoso, honesto, correto e íntegro, eu tenho que aparentar. Um governante só consegue ficar no poder se ele tiver essa máscara. Claro que se eu puder ser bondoso, eu tenho que ser. É melhor ser bondoso do que fingir. Maquiavel, ele não quer que você seja imoral. Mas ele está dizendo que às vezes, se você não conseguir manter, por que eu não posso ser bom? Porque às vezes eu tenho que praticar uma maldade. Vou dar um exemplo. Se eu tenho que agradar o capital econômico, o capital financeiro, né, porque são eles que mantêm os governantes no poder no país, se eu não puder ser, eu tenho que aparentar. Vamos dar um exemplo. Parte do dinheiro que poderia ser destinado para os pequenos empresários, para que eles conseguissem não quebrar num período de pandemia, o governo deu para os bancos, porque são os bancos que financiam as campanhas presidenciais, por exemplo. Então, eu dou 600 para o povo, dou uma migalha, né? O governo queria dar R$ 200, mas graças à luta da oposição conseguiu, né, malmente chegar nos 600, que é melhor que 200, mas não é o ideal, né? Então, eu tenho que manter a ideia de que eu sou bondoso, porque eu estou dando R$ 600, estou pensando no povo, mas eu estou dando bilhões para os bancos aí, certo? Mas, enfim, o que significa ser bondoso? Ó, e aí eu me lembro, eu queria pegar a foto do Beto Richa, dele doando sangue, período de campanha eleitoral. Sempre aparece. Esse ano vocês vão ver, né? Olha, estou aqui mostrando que eu sou caridoso, eu penso nas pessoas. Caridoso, bondoso, né? Olha, eu sou honesto. Então eu tiro foto do lado de pessoas que são íntegras. Se eu apoio uma operação que defende a luta contra a corrupção, parece que eu sou honesto também. Mas, claro, quando a Lava Jato vem para o meu lado, eu digo que eu não quero, que os caras estão me perseguindo, né? Quando o Moro me denuncia que eu estou defendendo a minha família, aí não me interessa. Mas essa imagem eu tenho que ser associado
uma imagem de o quê? De pureza, tá? De honestidade. O que mais? Eu sou correto, ó. Eu sou ético. Então, ali, sempre o político, ele vai dizer que ele é religioso, por mais que o cara seja ateu. Já percebeu? Quais são os times que torcem os políticos? Ou são corintianos, ou são flamenguistas, né? Jamais eles... Por exemplo, se o professor Felipe fosse político, jamais ele ia falar a verdade, dizendo que é paranista, né? Que ninguém ia votar nele, né? Porra, você imagina, ele ia perder voto, né? Quem que ia votar nele? Uma Kombi, né? 7 pessoas, que é no máximo a torcida do Paraná Clube, não lota uma Kombi, né? E se eu for caridoso, ainda colocar as pessoas que eu achar na rua, né? Com cara de paranista, né? Mas enfim, desculpa aí se eu ofendi alguém. Íntegro, ó. Então, peguei pesado agora, desculpa aí. É só para zoar um pouco. Percebo que numa eleição, eu lembro muito bem da eleição, é que eu não consegui a imagem. Eu queria colocar a imagem do Beto Rich, ele com a família, né? Tinha até na última eleição presidencial o Bolsonaro chorando com a filha dele do lado, lembra? A filha menor. Daí, eu amo minha filha, né? Tipo, tentando superar aquela imagem de que ele deu uma fraquejada, lembram disso? Perfeito. Mas assim, quando mostra ele com a família na eleição, ou sei lá, o cara na rua, ou mesmo no parlamento, mostra que ele é um bom pai de família. Se ele é um bom pai de família, ele vai ser um bom pai para nós, um bom chefe de Estado. Eu tenho que criar isso. Então, a favor da pátria, por mais que não seja patriota, né? Se eu chego lá e lambo as botas do Trump, não interessa. Interessa que eu finja, que eu aparente ser patriota. Mesmo que eu entregue a base de Alcântara, né? Para lançar mísseis para os Estados Unidos. Não interessa. Não interessa. O que importa é aparentar, não importa ser. O Maquiavel fala isso. Vocês percebam que, cara, depois de 600 anos ainda é real o que a Maquiavel falou. Eu estou falando de coisa de hoje, gente. Eu estou falando de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 100 anos atrás. Esse cara está vivo ainda. Agora, como entender a queda do PT e a ascensão do fenômeno Bolsonaro? Vocês vão entender isso. O Maquiavel tem uma frase: é preferível ser temido do que amado. Por quê? Porque o amor transforma-se em ódio e o ódio derruba o governante. Eu vou ler rapidinho ali o que vocês colocaram. Vamos ver quem que mandou mensagem no chat lá. O Marcos. Eu logo pensei neles, né? No professor Nilson e no Felipe. Mas para nisso a gente boa. Engraçado, eu queria fazer uma filosofia, fazer uma análise filosófica do perfil de determinados times. Mas as pessoas que são humildes, que são simples, são um bom coração, são os paranistas. Dificilmente você vai ver um paranista arrogante. Sério. Isso é uma qualidade e uma virtude deles. Talvez porque não tem do que também, né, se arrogar, né? Não tem título, não tem estágio, não tem história, não tem nada. Então vai ser arrogante por quê? Né? Ó, não é para contar pro pai, hein, Marcos? Tá? Entre nós, que senão nós vamos perder a amizade lá. Eu não quero me indispor com o pessoal aí, Ele não... beleza? Lindos, brincadeiras à parte. Rodrigo, ó, ele não... até o fim do governo Lula, lembra que eu falei que o Lula saiu com quase 90% de aprovação, 86% por aí, por cento de aprovação. Eles ainda tinham amor pelo Lula. Não tem nenhum líder popular que, mesmo depois de toda a investigação e corrupção do PT, é amado e idolatrado como ele. Ponto. Só que parte das pessoas que amavam o Lula, né, com a corrupção, o que aconteceu? Transformou-se em ódio. Ódio oposto do amor. E aqueles que odeiam o PT, ou o próprio PT, contribuiu para surgir os bolsonaristas. Percebam que o quê? Que eles são anti-bolsa, anti-LGBT, anti-ascensão da mulher, anti-minorista. Tudo que o PT lutou, eles são contra. Então, são oposição. Ou seja, o que o PT não conseguiu se ater? Sobretudo o governo Dilma. Mas começou com o governo do Lula. Tá? B de Bolsonaro aqui. Tá?
Eles não conseguiram o quê? Controlar o amor e o temor. Como eles eram amados, eles não pensaram no temor. Quando eles saíram para a rua em 2013, ninguém tinha medo do governo Dilma. O que a Dilma tinha que fazer, segundo Maquiavel? Tinha que descer a lenha, colocar a polícia para o quê? Para intimidar esse pessoal, né? Criar uma lei lá, como o Bolsonaro, né, defende, que é a lei da defesa da ordem, né? Descer a lenha. Toda e qualquer manifestação vai ser vista como um ato terrorista. Isso vai gerar temor nas pessoas. E quando eu tenho medo, eu não derrubo um governo. As pessoas saíram das ruas porque não tinham medo. O PT falhou, segundo Maquiavel. Claro que estou fazendo uma coisa na crônica aqui, mas se ele estivesse vivo, é porque o PT não conseguiu impor o temor. Por que o governo Bolsonaro quer o regime militar? Porque com o temor, se ele não consegue ser amado, porque está caindo, está aumentando a rejeição dele, está caindo o amor, ele vai ganhar pelo temor. O PT governou pelo amor. Quando acabou o amor, virou ódio, caiu o PT e veio o Bolsonaro. O Bolsonaro, como não tem simpatia, não tem tanto carisma como o governo Lula, como o governo do PT, ele vai tentar ganhar pela força. Então, perceba, quanto mais vai destruindo a moral do governo Bolsonaro, mais ele quer o quê? Ó, nós vamos dar um golpe de Estado. É isso que eles estão falando de maneira indireta. Quando o filho do Bolsonaro, do meio, ele falou, acho que o Eduardo Bolsonaro falou, que a questão não é se vai ocorrer ou não, a questão é quando vai ocorrer essa ruptura democrática. Veja, não é eu que estou dizendo. Ele está dizendo o quê? Que quer impor o seu governo, permanecer no poder pelo temor. Quem quiser derrubar a gente vai colocar os militares, né? Para derrubar esse povo aí que quer nos derrubar. Então, é justamente isso, tá? Cadê o desenho? Ó, aqui simbolizando o amor, governo Lula, e aqui simbolizando o temor. O que está falando? É uma crítica aos dois governos. O que o PT pecou? Ele teve amor, ótimo, mas faltou o quê? Desenvolver temor na população. O que o governo Bolsonaro tem de virtude? Tem o temor, né? Porque apela para o regime militar, apela para a violência, mas ao mesmo tempo peca pelo amor. Não tem esse carisma, não consegue conquistar por meio de políticas públicas, de inclusão, aquilo que gerava ao amor, né, na população, que era o que o governo do PT conseguiu bem desenvolver. Beleza? O pai está aqui do lado escutando. Manda um abraço para ele aí, tá? Fala que é brincadeirinha. Joia? Ó, então aqui, tá? Os governos, ó. Explicamos um pouquinho o governo Lula, o governo Dilma. O governo Lula teve virtude por quê? Porque conseguiu fazer o mensalão e essa negociata fez com que ele permanecesse no poder. A Dilma já não teve virtude, por isso caiu. O Michel Temer conseguiu aprovar os projetos que defendiam o interesse da elite, por isso ele não caiu, ele não gerou ódio na elite, né? Coisa que a Dilma não conseguiu fazer. Ela gerou ódio, por isso ela caiu, né? Ela quis diminuir o juro dos bancos. Com isso, a elite econômica, quem investe na bolsa de valores, ficou com ódio dela. Então, por isso que mesmo ela tentando mudar os ministros, colocando ministros, né, que defendiam o neoliberalismo, ali já era tarde e o processo de impeachment já estava sendo executado, caiu. E por fim o governo Bolsonaro. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Coloquei pequeno, como proporcionalmente é assim o governo, tá? Então aqui tem alguns trechos, tá? Eu não vou ler, não vou ficar aqui me atendo a isso, porque eu já falei as principais ideias do governo, tá? E nós vamos agora para as questões, que é o que é mais importante. Depois eu vou tentar mandar para vocês, mas eu já falei da maior parte aqui dos, dos exemplos, tá? Eu já falei também dessa frase do Maquiavel, né, que ele falou do Rousseau, e é isso. Vamos agora para as nossas atividades. Cadê as atividades, meu povo lindo? Abram na página
Página 200. Os exercícios começam a partir da página 260. Tá bom? Cadê aqui? Deixa eu jogar a tela para vocês. Cadê a tela? Estou perdido com a tela. Quero projetar. Tá aqui. Vamos lá. Trocando a tela. Ótimo. Então, qual é a questão que nós vamos fazer? Essa daqui é muito fácil. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver. Vamos fazer a 163 da página 260. Tem uma questão do Enem aqui que eu cheguei a comentar com vocês. 163 aqui, ó. Ótimo. Joia. Tá? Beleza. Primeiro, antes de começar, alguém tem alguma dúvida sobre o pensamento de Maquiavel? Tem o vídeo lá no canal, quem quiser ver, bem curtinho, 10 minutinhos, resumindo a ideia do Maquiavel. Eu acho que é 10, não passa de 15 minutos. Tá bom? Aí, se alguém tiver dúvida, manda para nós aí. Lindos, partiu. Enem, página 160, exercício 163. O trecho da obra O Príncipe. Maquiavel falando, abre aspas, não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Então, já entendam virtude aí. Tem algo que não depende de nós. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Aquilo que escapa da minha capacidade de controle é fortuna, é sorte. O governante tem que saber que tem coisa que ele não controla. Beleza? Joia! No obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Fortuna. Mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Ó, perceba que já tem uma transição, o pensamento renascentista a gente já vê aqui. Façam uma análise, vocês. Na Idade Média, tudo era feito por meio da vontade divina. Agora, ele já não atribui tudo ao acaso e a Deus. Tem coisa que não é por Deus. É por quem? Se nós estamos no Renascimento, no início da Idade Moderna, e eu acabei de falar daquela imagem vitoriana, né? Do Leonardo da Vinci. Lembra? Não vou falar, senão vou dar resposta. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o pensamento político e o humanismo renascentista ao. Qual é a resposta certa? Valendo um cruzeiro para Miami! Tempo! Qual a resposta certa? É a alternativa A? Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo? B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos? C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana? D. Romper com a tradição que valoriza o passado como fonte de aprendizagem? Ou E. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão? Qual é a resposta certa? Vamos lá. Valendo um cruzeiro para Miami e aprovação na Federal. Tá fácil, vou até tomar um drink aqui, velho. Tá muito fácil, olha. Sério. Se você entendeu a aula de hoje, cara, não só a de hoje, mas de sempre, essas questões você faz com a perna sobre os ombros. Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Enquanto vocês pensam, eu vou dançar. Dança, gatinho, dança. Vocês sabem, eu não sou o Faro, mas sou o Rodrigo.
Corta. E aí? A, B, C, D ou E? Sem medo de errar. Quem erra aqui não erra lá, na Federal, no vestibular, no Enem. Me ajudem, meus vídeos. Qual é a alternativa correta? O que vocês acham? Hã? Sem medo de errar. Vamos lá, nós estamos aqui para aprender. Aí eu vou tentar entender o raciocínio de vocês aí, tá? O Erickson vai nascer. Tem mais alguém que vai com ele ou vai sem ele? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém mais quer falar? Marcos, Rayana, Erickson, Gabi, a Ana. Mais alguém? Hã? O que vocês acham? É a C a resposta, exatamente. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Nós estamos no período antropocêntrico, é o homem que está no centro de tudo. É isso que ele está dizendo. Ele não está negando a característica, o aspecto divino, o acaso, a fortuna. Ele não está negando isso. Mas a outra parte diz respeito ao que é o homem, a escolha. Então aqui entra a virtude, tá? De maneira implícita. Beleza. Vamos para a próxima? Vamos. Uma resposta aqui, eu duvido que alguém vai errar agora, hein? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos na deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É que tem tantas questões bacanas, eu vou pegar as melhores aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos fazer a 165. 165. Próxima página. Lado esquerdo. Olha lá. Vamos ler um trecho da obra O Príncipe. Quando seja louvável em um príncipe manter a fé, manter a palavra dada, ó, falei sobre isso. Quando seja louvável em um príncipe manter a fé, a palavra dada, e viver com integridade, e não com astúcia, com malandragem, todos compreendem, né? Então, se eu tenho que viver pautado na verdade, na coerência, na ética, na moral, todo mundo compreende. Contudo, vê-se nos nossos tempos, pela experiência, alguns príncipes terem realizado grandes coisas a despeito de terem tido em pouca conta a fé da palavra dada, sabendo pela astúcia transtornar a inteligência dos homens. No final, conseguiram superar aqueles que se afirmaram sobre a lealdade. O que ele está dizendo? Todo mundo compreende quando um governante ele é ético, joia. Mas existem governantes que fazem excelentes obras mesmo sendo corruptos, sendo antiéticos, sendo imorais. E eles conseguem muitas vezes fazer muito mais coisas pessoas imorais do que as pessoas que são éticas e morais e que não conseguem fazer bons feitos. Se eu pegar a Dilma, ela fez pouca coisa, mas foi muito ética. É isso que o Maquiavel está falando. Se eu pegar o Lula, ele foi muito mais corrupto que a Dilma, mas fez muito mais obras do que ela. Vocês conseguem entender a política brasileira só nesse trechinho? É isso que ele está dizendo. Ponto. Partiu para a parte posterior aqui. Esse trecho de O Príncipe refere-se diretamente à tese maquiaveliana de que qual é a alternativa correta sobre esse trecho. Então, o que você faz no Enem? Lê, interpreta. Interpretou bem? Aquilo que você resumiu, destaca, grifa. Você tem que destruir o trecho, você tem que riscar, você tem que usar. Beleza. Interpretou? Depois que você interpretou, leia o que diz a pergunta e vai para a alternativa. A.
A organização política republicana favorece a estabilidade do poder governamental. Será que é sobre isso que está falando? B. A realidade sociopolítica comprova a inexistência de uma dimensão sobrenatural. C. O comportamento político do governante deve evitar o ódio e desprezo dos súditos. D. O poder político neutraliza completamente as tendências conflituosas da sociedade. E. A virtude política se diferencia dos preceitos morais vigentes nas relações sociais. O que está dizendo o trecho? Às vezes, se você olhar a alternativa em si, é sim o que o Maquiavel pensa, mas o trecho que nós lemos tem que estar de acordo com a alternativa. Ou a alternativa tem que simbolizar uma interpretação daquilo que nós lemos. Tem que estar vinculada com o trecho do texto. É isso que pede a questão. O que tem a ver com o trecho? Sobre a tese que nós lemos ali. O que vocês acham? A, B, C, D ou E? O que eu falei? É interpretação de texto. Qual é a única alternativa correta? Tempo no vídeo. Valendo um convite para um rodízio de pizza. Uhul! Pizza! Pô, mas vocês estão destruindo, né, bicho? Vocês estão humilhando. É a E, claro. A virtude política, se diferencia dos preceitos morais. Então, muitas vezes eu tenho que não cumprir minha palavra. Se eu falei que eu não vou aumentar a passagem para ganhar a eleição, naquele momento isso ajudou a ganhar. Mas se eu tiver que mentir, tem problema. Né? Como aconteceu no Paraná, ou o pedágio diminui ou acaba. Eu tenho que mentir para que eu consiga, então, ter sucesso na política. Né? Perfeito. Olha lá, ó. Agora eu sou maquiavélico, eu não vou dar pizza. Muito bem, Érico, sou joia. Enganei vocês. Mas os fins justificam os meios. Eu menti por quê? Por que eu menti que ia dar pizza? Para você aprender, para você ter motivação para você o quê? Ir bem no Enem. Então, os fins justificam os meios. Tá? Você é imoral, porque se eu for imoral, eu estou de acordo com Maquiavel. Eu estou o quê? Praticando Maquiavel. Eu não estou sendo apenas um teórico, eu estou vivenciando. Glória! Vamos para a última? Partiu? Cadê? Eu queria ler uma curtinha aqui, mas tem trechos longos, hein, bicho? Tem trechos muito longos aqui. Vamos ler uma do Enem? Questão 168. 68 já é a outra página, praticamente, né? Última questão. Cento e sessenta e oito. Lado direito, aqui, lá no finalzinho. Ó. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, de mau, de antiético, de moral. Lembrem disso, tá? Se o seu propósito é manter o povo unido e leal, qual que é a finalidade? Ele conquistar e manter o poder. Não interessa se ele vai ter uma visão de ser mal, não importa. O que importa é que ele tem que manter a ordem, a estabilidade do governo. É o que faz com que ele permaneça no poder. Tá? De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que, por muita piedade, permitem aos súditos que levem o assassino e o roubo. Não adianta eu ser bonzinho e ter desordem, ter uma anarquia social. É melhor eu ser visto como ruim, mas ter uma ordem. Então, a ordem mantém o governante no poder. Por isso que eu tenho que ser muito rígido. Isso é muito importante. Tá bom? Estou lendo ali que o Marcos colocou.
Isto, exatamente. Na linha do Skinner, né? Behaviorismo. Condicionamento por estímulo-resposta. Perfeito. Então, no século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseia-se no quê? Para eu manter a ordem, qual que é a base? O fundamento, o início, a origem disso se baseia no quê? A, na inércia do julgamento de crimes polêmicos. Então, tem coisa polêmica, eu vou ficar inerte, eu não vou me posicionar. B, na bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Eu tenho que ser bom, né? Para julgar os mercenários, aqueles que se aproveitam do governo apenas o quê? Ajudam o governo apenas visando seus próprios interesses. C, compaixão contra a condenação dos servos. D, neutralidade diante da condenação dos servos. Ou conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. O que vocês acham? O que vocês acham? Então, ali ele faz uma reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Para manter a ordem, o que ele tem que fazer? Onde que entra a virtude aí? Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Vocês sabem a visão dele sobre a ética, né? Sobre a moral. O que vocês acham? Lembra que eu mostrei para vocês? Eu não tenho que ser, eu tenho que aparentar. Mais alguém vai com o Erickson ou não? O Erickson vai na E. Quando vocês pensam, vamos lá, ó, veja bem, a inércia dos julgamentos de crimes polêmicos. Inércia dos julgamentos. Não é isso que está dizendo o trecho. Bondade em relação aos comportamentos. Veja, há uma desvinculação entre a ética da política. Então, não é com a bondade. C, fala de compaixão, também não é com a C, porque a C tem a ver com um princípio ético, e não é ela que deve regular a ação política. D, neutralidade diante da condenação. É a mesma alternativa que a A, né? Só que escrita com uma outra linguagem. É a E, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Então, eu tenho que ser mal, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar uma cara que eu defendo a bondade. Vou dar um exemplo. Eu vou lá, né, mando descer a lenha, a polícia descer a lenha nesse povo aí, que é o caos, que é a desordem nas manifestações, mas ao mesmo tempo tenho que mostrar que eu sou bondoso, né? Que eu estou preocupado com as pessoas que estão morrendo de Covid. Eu vou lá nos hospitais ver, nos hospitais de Campana, ver as pessoas sendo tratadas. Olha o que os governantes fazem. E aí joga na mídia social. Ai, como ele é bonzinho. Ninguém vai olhar eu mandar a polícia descer além dos manifestantes. Porque quem vai fazer isso, quem vai falar isso vai ser o secretário de segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que mostrar que eu sou caridoso. E qual é a imagem que vocês vão ter de mim? Caridoso. Então, eu tenho que sempre o quê? Manter a minha máscara aqui de bonzinho e por trás descer a lenha. Porque eu quero ser amado, por isso que eu tenho que ser caridoso e aparentar ser bonzinho, e ao mesmo tempo descer a lenha para que vocês tenham medo de mim, para que eu desperte o temor. Jamais o ódio, porque o ódio derruba. Então, é melhor ser temido do que amado. O ideal é ser amado, mostrar ser caridoso, criar bolsa, né, para os mais pobres, etc. e tal, e ser temido, e descer a lenha quando possível. Quando eu não conseguir conciliar, que eu priorize ser temido. Por isso que o PT caiu, porque ele não conseguiu despertar o temor. Muitos que amavam hoje odeiam, e o ódio que parte da população que apoiava o PT hoje migrou para a extrema-direita. Meus lindos, minhas lindas, obrigado pela participação de vocês aí. Sensacional nossa aula hoje. Um forte abraço, fique com o professor Jefferson, estarão bem servidos aí com a aula de geografia, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Forte abraço, beijo no fundo do coração de vocês e me despeço com a música, com o pagodinho. Um abraço. Até mais, meus lindos. Beijo no coração de vocês. Sextou na quarentena.